Uma coisa que eu tenho percebido nos meus alunos de exegese, isso é dos alunos do curso de exegese, né, do curso de teologia livre, o link está na descrição, quem quiser adquirir, é super barato o curso, então adquira o seu mais rápido possível, mas eu tenho percebido uma dificuldade nos alunos e eu quero compartilhar com vocês hoje essa dificuldade. Eu sou Adolfo Clay, na descrição desse vídeo você encontra meu curso de grego e também um bacharel em teologia, curso livre, e também uma faculdade aprovada pelo MEC, caso você queira fazer algum curso aprovado pelo MEC. Vamos a mais esse vídeo. Um detalhe muito interessante que eu tenho prestado atenção ao longo desses 2 anos que eu tenho sido professor do Nascido de Novo, o que acontece? Eu percebo que muitas pessoas, quase que 95% das pessoas que vão fazer o curso de exegese ou o bacharel em teologia, elas têm dificuldade em fazer uma exegese. Por quê? Porque nunca fizeram uma exegese na vida, então são pessoas que estão começando agora, e eu estou falando de pessoas que já têm cabelo branco, pessoas que já são pastores, pessoas que já estão na cristandade há muito tempo, leem a Bíblia e elas têm dificuldade. E eu vou dizer para vocês um simples fato, uma coisa que vai ajudar você, mesmo que não tenha um curso, mas vai ajudar você até se preparar melhor para quando chegar nesse momento de fazer um processo exegético e tal. E o primeiro passo é simplesmente conhecer o texto. Como assim, Adolfo? Conhecer o texto? Você está de sacanagem comigo? É só pegar e ler o texto? Conhecer o texto. As pessoas elas não conhecem o texto que elas estão... elas não conhecem, elas não dominam o texto bíblico. Então, o primeiro passo para você começar uma boa exegese é simplesmente ler o texto e se divertir com ele. Então, assim, eu tenho indicado alguns materiais de exegese e tal. E o que acontece? Não adianta nada você ir lá estudar meia dúzia de palavra grega, por exemplo, ou hebraica, e ir lá fazer uma análise de um texto que você mal conhece ou que você não tem intimidade. Então, por exemplo, antes da gente ir para as línguas originais, você no curso do Nascido você é obrigado a pesquisar dentro de um livro específico. Eu não vou dizer qual. Se você quer saber qual, é só se tornar aluno. Mas assim, você já parou para analisar? Vamos pegar aqui 3ª João. Deixa eu fazer uma pergunta bem simples. Quando que 3ª João foi escrito? Quem era o público? Você sabe dizer? Não. Vamos lá. Filemon. Quando que Filemon foi escrito? Para quem foi escrito? Por quem foi escrito? Foi escrito por Paulo. Tá, para quem foi? Para Filemon. Beleza. Mas quando foi escrito? Então, sabe, essas informações do texto, que você tem o texto escrito, mas as informações de quando o texto foi escrito, onde Paulo estava quando ele escreveu a carta aos Filemons, quais são os problemas que ele está enfrentando, ou o que ele está tratando na carta. Então, o conhecimento do texto é primordial para você poder fazer uma análise dele. Agora, imagine se chegar para vocês e pedir para vocês fazerem uma análise assim, sei lá, Apocalipse 13. Se você não conhece a literatura apocalíptica, se você não conhece o estilo apocalíptico, se você não conhece o livro do Apocalipse como um todo, e se você não tem um bom conhecimento da Bíblia como um todo, você nunca vai conseguir interpretar Apocalipse 13 decentemente. Nunca. E assim é para qualquer texto bíblico que você pegar. Então, o conhecimento do texto bíblico ele é primordial para fazer qualquer análise. Então, vamos lá, eu sempre tenho aqui há anos lutado e falado assim, gente, vocês têm que estudar grego, vocês têm que isso, que aquilo. Esquece isso que eu disse e vai ler o texto bíblico. Mas que tradução? Vai ler na Almeida Corrigida Fiel, é a Bíblia que eu indico. Mas eu não gosto da Almeida Corrigida Fiel, então vai lá ler na Bíblia de Jerusalém. Mas eu gosto dessa tradução, então vai ler nessa tradução. Aí você vai lá em uma outra tradução e confere. Copia o texto, pelo amor de Deus. Copia o texto.
copia o texto, vai lá, opa, hoje eu quero estudar o Sermão do Monte. Então estuda o Sermão do Monte. Como que funciona a estrutura narrativa do Sermão do Monte? O que o Sermão do Monte está dizendo? Sabe? Conheça o texto, se divirta, ame o texto. Pegue o texto que você mais gosta. Cara, quando que foi escrito o Evangelho de Mateus? Então, bate em cima do texto. E aí, se você um dia precisar estudar grego, até esse conhecimento vai ser interessante. Por quê? Porque aí você pega o texto em grego, você pega o texto em latim, você pega o texto em inglês, você pega o texto em espanhol, você pega o texto em alemão, e você começa a olhar as palavras que você está reconhecendo. Você começa a olhar a estrutura da língua alemã dentro daquilo que você já conhece de português. Se você pega a estrutura do inglês, opa, olha como que o inglês se comporta aqui e parece muito com o que está em português. Opa, essa estrutura aqui é diferente. Esse adjetivo veio na frente. Olha que legal. Não, cara, eu faço isso. Eu fui estudar alemão, por exemplo. Eu falei, um dia eu vou dar uma pegada no alemão aqui. O que eu fiz, cara? A primeira coisa que eu fiz foi abrir a Bíblia em Gênesis 1, em inglês, e abrir a Bíblia em Gênesis 1 em alemão. Sabe o que eu encontrei? Cara, que o alemão ele tem muitas características parecidas com o inglês. Então, por exemplo, God é Deus em inglês. Gott, né? É Deus em alemão. Speaking é falar, né? Speaking é falar. Aí você tem Sprachen, né, em alemão. Eu não estou pronunciando o alemão certo aqui. Eu não sou. Eu só estou dizendo para vocês a estrutura para a leitura. Né? A estrutura para a leitura. Você vai ver por que eu escolhi Gênesis 1. Porque eu conheço o texto. Aí eu consigo analisar ele, consigo tirar até de outras línguas uma riqueza que eu não encontro apenas em português. Eu não estou falando aqui nem de exegese, estou falando só de conhecer o texto. Já aconteceu, cara, de eu estar lendo a Bíblia em francês e olhar um texto, né? Porque todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Né? Você tem esse texto em língua portuguesa e quase todas as traduções traduzem dessa forma. Em língua portuguesa. Quando eu peguei em francês, porque todos pecaram e todos estão destituídos, alguma coisa assim. Eu olhei na Bíblia Jerusalém francesa e falei, nossa, cara. Né? Depois eu gravo um vídeo sobre isso, tá? E eu falei, meu Deus, olha como que traduziu olha como que o francês traduziu essa palavra aqui. Como que é entendido isso na língua francesa, pelo menos nessa tradução. Olha que fascinante. E aí, cara, isso eu usei até em exemplo de lição de escola bíblica. Tá ligado? Então, tipo, você vai encontrar outras aqui. Mas por que eu consigo fazer isso? Por que eu consegui fazer isso? Porque eu conheço o texto em português. Eu conheço bem o texto. Quando eu vou estudar um texto em grego. Cara, muitas vezes o conhecimento do texto em português me ajuda a entender o texto em grego. Porque eu não entendo tudo em grego. Então eu parto para o português. Opa, eu entendo o texto em grego, eu entendo o texto em português, eu entendo o texto em grego. Aí eu estudo lá um alemão, um francês, um inglês. É assim que eu faço. Eu pego um tema que eu conheço, um capítulo da Bíblia que eu conheço, e eu leio. Eu vou ler o Salmo 23 em inglês. Faz isso pra tu ver. Não, mas eu não conheço o Salmo 23. Então vai ler o Salmo 23, pelo amor de Deus. Vai ler o Salmo 91. Vai ler Gênesis 1, que isso é obrigatório. Vai ler o Sermão do Monte, o Pai Nosso. Cara, tipo, eu tô falando isso aqui de que é coisa básica. E aí, com o conhecimento do texto bíblico, que é a ênfase desse vídeo, o conhecimento do texto bíblico, você vai para outros estudos. Então, não adianta nada você pagar de teólogo, eu conheço tudo sobre arminianismo, eu conheço tudo sobre calvinismo, eu conheço todas as doutrinas pentecostais, canelas de fogo da minha igreja, porque eu sou pastor há 20 anos. Nada disso importa se você não tem conhecimento do texto bíblico. Porque, olha, eu tenho 15 diplomas. Aí chega para fazer a prova, para fazer o trabalho de exegese. Se você tem 15 diplomas para você fazer um trabalho de exegese, é coisa fácil. Você chega e pá, se lasca. Se lasca. Por quê? Porque não tem conhecimento do texto bíblico, não tem conhecimento histórico. Você chega, pega um livro que é primordial para falar sobre justificação pela fé e não sabe nada sobre ele. Não é à toa que tem um livro específico que ele é obrigatório. Eu entendi quando eu caí para cuidar da matéria, eu caí e falei, nossa, agora eu entendi por que esse livro aqui é essencial. Porque ele é primordial para entender a justificação pela fé e essa é a alma do protestantismo, cara. Só que tem uma outra coisa que é a alma do protestantismo também. O conhecimento do texto bíblico.
Quando você pega John Wycliffe, você pega Lutero, você pega João Ferreira de Almeida, você pega William Tyndale, você pega todos os grandes reformadores ao longo da história, uma coisa eles tinham em mente, a leitura, o conhecimento do texto bíblico. E aí nós chegamos no século XXI, queremos ter todo o conhecimento do mundo, mas não temos o conhecimento do simples, básico texto bíblico. Né? Entendeu? Então, fica aí minha dica, conheça bem o texto bíblico. Lembrem-se que algum tempo atrás, o que eu falei? Olha, gente, eu já fiz muito ano bíblico em grego e tal, em outras línguas. Quer saber? Eu vou voltar para a leitura do texto em português. Por quê? Porque eu já estava percebendo que eu estava focando demais num ponto e me estava faltando um outro conhecimento no momento da minha caminhada. Lembra que uma coisa que eu respeito muito, todo mundo tem uma caminhada. Eu tenho a minha, você tem a sua. E eu falei, não, tá na hora de voltar para o texto bíblico. E sabe o que está sendo interessante? Ó, eu cheguei, tô lendo Isaías, e prestando muita atenção em Isaías, no meu ano bíblico. E eu cheguei e falei, não consulteis os espíritos familiares. Eu falei, cara, olha que louco, mano. Aí, pode ser que eu esteja errado. Quem tiver assistindo esse vídeo pode complementar. Só que eu acabei de ler um livro, né, faz pouco tempo, A Cidade Antiga de Fustel de Coulanges. E na Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, a primeira coisa que o cara trabalha é a imortalidade da alma, a crença da imortalidade da alma, e a reverência que os romanos e as cidades gregas e tal tinham pelos mortos, né, pelos ancestrais. O culto familiar era voltado para o culto dos ancestrais mortos. Falei, olha aqui em Isaías, falando aqui, né, espíritos familiares, que se não for a mesma coisa, é muito parecido. É muito parecido com vamos lá, o guia dos espíritos, o guia dos espíritas, o mesmo estilo de adoração que você tem nas tribos africanas, nas tribos indígenas. Olha aqui uma fala de Deus, no tocante a esse ponto aqui. E eu só consegui entender, eu só consegui tirar essa ideia do texto, porque, claro, eu li outro livro, eu li uma informação, né? Cidade Antiga de Fustel de Coulanges, mas porque eu também estou lendo o texto bíblico. Estou lendo o texto bíblico e prestando atenção nesses detalhes. Então, a maturidade, mas a leitura do texto bíblico e a maturidade ajuda muito. Né? Não estou falando aqui, então eu não vou estudar mais grego, não vou estudar mais latim, não vou ler outros livros, vou ler só a Bíblia. A leitura do texto bíblico é importantíssima, é primordial, porque não adianta nada você ler um monte de livro e você não ter o conhecimento bíblico suficiente para poder direcionar, para poder juntar, para você poder estruturar o raciocínio. E aí quando você vai fazer uma exposição do texto, você vai fazer uma análise do texto, você vai fazer uma exegese do texto, quando necessário, quando obrigado, você não consegue. Por quê? Porque lhe falta o primordial conhecimento do texto bíblico. Sabe? Então, é muito doido isso aí. Então, hoje eu vejo, assim, né, porque o meu canal ele sempre foi numa pegada, assim, sempre foi e vai continuar sendo uma pegada do grego e da crítica textual, mas por causa do seminário eu fui obrigado a partir um pouco mais para a exegese, e eu estou sentindo essa necessidade, né, então partindo para a exegese. E eu vejo, cara, o quanto que outros detalhes são importantes para linkar, para ajudar no conhecimento bíblico, né? Tanto com estudos de livros de história, quanto de vários outros, né? Livros de história, teológica e por aí vai. Então, fica aí minha dica, tá? Minha dica aí para você que quer melhorar ou tentar fazer um processo exegético. Para quem quiser se tornar aluno, o link está na descrição. Para quem quiser me ajudar, tal, na descrição está meu Pix. Para quem quiser falar comigo, está aqui. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu comentário. Tamo junto, Campo Batalha. E é isso aí.